senhor presidente do Senado, José Sarney, senhor vice-presidente da República, Michel Temer, senhor senador Waldir Raupp, presidente nacional do PMDB, senhor ministro Itamar Franco, senhor líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, senhor ministro Garibaldi Alves, e talvez Garibaldi, no exercício do Ministério da Previdência, expressa essa característica tão exaltada do PMDB de ser um partido aberto. A sua gestão tem sido uma gestão aberta a todos os partidos. O ministro tem se mostrado um ministro que atende a todos indistintamente e elogiado por todos. Senhor ministro Mendes Ribeiro, ministro do MAPA, senhor vice-governador de Sergipe, Jacques Barreto, senhor vice-governador do Distrito Federal, Filipelli, senhores deputados do PMDB, na honrosa pessoa de Mauro Benevides, que talvez aqui junto com o senador José Sarney e com outros membros, Garibaldi, tenha a maior história dentro do PMDB. Em nome dele, cumprimento todos os deputados do PMDB e de outros partidos. Senhor presidente, eu também, evidentemente, saí do PMDB. Eu comecei a militar politicamente nos anos 78, 79. Na época, MDB ainda, o MDB tinha uma sede em Salvador, no Campo Grande, a sede em que Ulisses Guimarães saiu e enfrentou os cães da Polícia Militar, o PMDB baiano e o MDB baiano de Valdir Pires, o PMDB baiano e o MDB baiano de Chico Pinto, para quem? De Elco Soares, de Adelmo Oliveira e de tantos grandes líderes políticos. Eu fiz diversas campanhas para deputado federal para o saudoso Chico Pinto e aprendi a fazer política na ala jovem do MDB. O MDB que, como todos disseram aqui, como o senhor disse, é a matriz, é a nossa casa-mãe que albergou todas as tendências, que albergou todos os grupos, inclusive alguns que se encontravam na clandestinidade, quando a ditadura não permitia a legalização de alguns partidos e determinadas ideologia. Então, o MDB que nasceu, é verdade, até pelos nomes. Se nós formos observar, a Arena, Aliança Renovadora, por ironia era o nome, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O AI-2 extinguiu os partidos e criou dois partidos sem nomes de partidos, porque a ditadura estigmatizava os partidos políticos. É verdade que a ditadura pretendeu criar simulacros de partido, pretendeu criar partidos consentidos, mas o MDB se fez rebelde, como alguma da sua liderança diz no jornal, e o MDB se caracterizou, na verdade, como uma frente da sociedade civil de resistência à ditadura e de luta pela democratização. É o MDB que é responsável por abrigar as forças políticas brasileiras que lutaram contra a ditadura. É o MDB que nos acolhe a todos, nos abriga, nos une para lidar contra a ditadura militar e, paralelo a isso, para lutar pela anistia. É esse partido responsável no Brasil pela redemocratização brasileira e pela anistia dos líderes que foram banidos
pela ditadura militar. Então, o MDB, que é, na verdade, a matriz, que é, na verdade, o embrião, tem essa participação decisiva. E é o PMDB, na verdade, é uma continuidade do MDB, que é responsável também pela convocação, como o senhor disse, da Assembleia Nacional Constituinte e, consequentemente, pela elaboração da Constituição mais avançada do Brasil, a chamada, tão bem designada por Ulisses Guimarães, como Constituição Cidadã. E algumas pessoas, às vezes, acham que isso é uma expressão vaga. Nós tivemos, senhor presidente, Waldir Raupp, que saiu para acompanhar o vice-presidente Michel Temer, mas que deverá estar voltando. Senhor presidente José Sarney, Renan Calheiros, senhor ministro, nós tivemos recentemente uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito, para lhe agradecer as decisões do Supremo em relação ao ProUni e as cotas, e ele disse, nós não fizemos nada mais, nada menos, de que assegurar aquilo que estava na Constituição. Nós estamos apenas materializando a Constituição brasileira. Então, é essa Constituição que o MDB é responsável por assegurar uma Constituinte que ele elaborou, e diga-se de passagem, o MDB na época queria uma Constituinte não congressual, uma Constituinte exclusiva, uma Constituinte mais avançada, mas mesmo numa Constituinte congressual, nós elaboramos com a participação decisiva. E aí meu partido, e é necessário registrar, meu partido, por até equívoco naquele momento, que eu me incluo, eu era um dos esquerdistas daquele momento, não reconhecíamos a importância, e o PMDB reconheceu a importância de se ter uma base jurídica avançada no país, que era a Constituição de 88, essa Constituição que está permitindo que o Supremo avance em diversas decisões no país, como o sistema de cota, como o ProUni, como a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, que o Supremo decidiu com base nessa Constituição que o MDB é responsável. Portanto, o PMDB é claramente o partido que nos ajudou, que ajudou o Brasil a se democratizar. E essa é a maior conquista recente do país, é a sua redemocratização, é a conquista da liberdade, é a conquista do fim da ditadura, porque é a partir daí que nós avançamos. Avançamos quando o PMDB apoiou a estabilização da moeda, com Itamar Franco e Fernando Henrique no Plano Real. Avançamos no campo social, tínhamos avançado com a participação decisiva do MDB e do PMDB na democratização, avançamos com o apoio decisivo do PMDB a Lula e a Dilma no campo social e econômico. Então, esse partido é um partido que tem uma enorme contribuição na história recente desse país e talvez, sem dúvida nenhuma, tenha sido o partido mais decisivo nos avanços das conquistas que nós tivemos nos últimos 30 anos nesse país, nos últimos 46 anos desse país, que é o tempo de história do PMDB. Parabéns, eu fico orgulhoso do meu partido me ter designado. Eu tinha compromisso na Bahia, inclusive importante, tem um seminário lá sobre a lei do acesso à verdade, a Comissão da Verdade, a lei de acesso a informações. Fui convidado para estar à mesa, mas fiz questão de estar aqui representando meu partido, porque eu também tenho a ver com a história desse partido, que comecei a militar na juventude do velho MDB, da sede do Campo Grande, que tinha Rômulo Almeida, inclusive, que eu não citei, e outros grandes líderes da política baiana, inclusive o MDB. E aí, para finalizar, para não deixar, claro que eu estou deixando incompleta a história do partido e da Bahia, mas tem um fato importante. Foi o PMDB, que pela primeira vez derrotou
o carlismo na Bahia. Foi com Valdir Pires que nós derrotamos, nós interrompemos um ciclo de autoritarismo na Bahia, derrotando Antônio Carlos Magalhães. Quem primeiro derrotou o carlismo na Bahia foi o PMDB, com o grande governador Valdir Pires. Então, um bom dia e muito obrigado, senhor presidente.